Uma entrevista de emprego pode ser uma coisa muito assustadora, talvez intimidadora para muitas pessoas. Ainda mais se for num segundo idioma que a pessoa ainda não domina ou se sente insegura. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Victor Queiroz e na aula de hoje a gente vai dar uma olhada em umas frases mais comuns que costumam aparecer em entrevistas de emprego. Bom, a nossa primeira frase, as primeiras perguntas, né, que pode aparecer numa entrevista em inglês é What are your strengths? What are your weaknesses? Ou seja, a pessoa está perguntando quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Não, a pessoa está querendo saber um pouco das suas qualidades e dos seus defeitos. Às vezes é difícil você falar dos seus próprios pontos fracos, mas é importante você ter sinceridade na hora de falar. Se você está ali numa entrevista de emprego, a pessoa acha você um pouco arrogante ou você passa uma impressão de ser assim muito convencido, isso pode queimar a sua imagem. Então, é bom você ter em mente tanto as suas qualidades como também os pontos fracos, beleza? Então, what are your strengths? What are your weaknesses? Bom, a outra pergunta clássica que pode acontecer em qualquer lugar, né? Tanto em inglês quanto em português, é aquela pergunta: onde você se vê daqui a tantos anos? Aí a pessoa tem que falar: eu me vejo formado e tal, melhorando na profissão. Bom, essa pergunta seria: Where do you see yourself in 5 years, in 10 years, in 20 years? Então, depende de quantos anos a pessoa vai colocar. Where do you see yourself? Where do you see yourself? Onde você vê a si mesmo, onde você se vê. Então você vai ter que falar, oh, I see myself doing, eu me vejo fazendo, ou por exemplo, I see myself working, eu me vejo trabalhando. Aí você vai dizer a área em que você se vê trabalhando, a formação que você se vê obtendo, a graduação, por aí vai. Outra pergunta que pode acontecer é, are you willing to travel? Então, você está disposto a viajar? Dependendo da posição que você está querendo naquela empresa ou nessa área que você está tentando uma entrevista, é possível que seja necessário que você viaje, tanto ao redor do país quanto ao redor do mundo, dependendo da vaga de emprego, né? Por exemplo, se você for trabalhar com turismo, provavelmente você vai ficar ali dentro da sua cidade atendendo os turistas. Mas se você for, por exemplo, um assistente um aeromoço ou aeromoça, é muito provável que você vai sair da sua cidade, você vai sair do seu estado, de repente se até você saia do teu país, então é necessário ter essa disponibilidade. Então ele vai ter esse tipo de pergunta, Are you willing to travel? Então você está disposto a viajar? Lembrando que essa palavra aqui, willing, ela vai ser muito usada para você falar coisas que você está disposto a fazer. Se você tem vontade, se tem essa disposição para fazer alguma coisa. Mas uma pergunta que pode aparecer, que não é bem uma pergunta, mas entra na parte lá do bate-papo, Tell me about your resume, tell me about your education. Tipo, fala para mim, discorre aí sobre o teu currículo, sobre a tua educação. Aí você vai ter que falar basicamente seu histórico escolar, seu histórico acadêmico. Vai dizer onde você se formou, é, de repente assim, em que turma você se formou, o ano, a instituição, quanto tempo você demorou, se você fez algum tipo de atividade complementar, se você teve algum tipo de monitoria, iniciação científica e por aí vai. E o resume se resume ao currículo, é uma palavra que é o currículo. Então você vai dizer tudo que tem lá, que você colocou no currículo, né? Você vai falar das experiências profissionais que você tem, você vai falar da experiência acadêmica que você tem, e etc. Mais uma pergunta que pode ser describe yourself. Tipo, descreva você mesmo, fale sobre você. Aí você vai falar de tudo, não necessariamente os pontos fortes e os pontos fracos, mas você vai falar sobre tudo. Suas características, por exemplo, o que você gosta de fazer. Às vezes, algumas empresas procuram tipos de hobbies específicos para saber o perfil da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com turismo, e o cara tem o hobby de ficar lendo, de se inteirar, gosta de história, aquilo pode ser útil, porque ele vai saber falar sobre a história daquela cidade, vai ter um pouco mais de profundidade. Mais uma pergunta que pode aparecer
Would you work on holidays? Would you work on weekends? Você trabalharia no fim de semana? Você trabalharia em feriado? Então, às vezes a pessoa quer saber se você está disposto de vez em quando trabalhar no sábado, de vez em quando trabalhar no domingo. Algumas profissões isso é necessário. Por exemplo, se você trabalha em evento, muito provavelmente você vai precisar estar disponível no fim de semana, porque tem eventos que trabalham no fim de semana, que funcionam no sábado e domingo. Então, se você for trabalhar com isso, é bem provável que isso seja um tipo de requisito. Mas uma pergunta é, what motivates you? What motivates you? O que te motiva? O que faz você ter essa motivação para acordar de manhã, buscar uma graduação, buscar uma pós-graduação, ou querer melhorar de cargo na sua empresa e ir para outra empresa? Bom, a pessoa quer saber a sua motivação. Então, seja sincero, é dinheiro, mas também mais o quê? Realização pessoal, realização profissional. What's your availability? Então, qual é a sua disponibilidade? Então, nesse caso aí você vai precisar falar sobre schedule, né, dias da semana, horário. Então é bom se inteirar um pouco desse assunto. Você tendo em mente que você vai precisar falar sobre disponibilidade, começa a revisar dias de semana, hora e por aí vai. E uma última pergunta que pode acontecer, nem sempre aparece, mas pode acontecer, é What questions do you have for me? Então, que perguntas você tem para mim? De repente, o entrevistador pode chegar assim e falar, quer perguntar alguma coisa para mim? E você não pensou, caramba, não pensei nada em perguntar para essa pessoa que está me entrevistando, essa pessoa aqui do RH, ou esse gerente aqui. Então, tenha isso em mente. Então, é possível que essa pessoa pergunte se você quer perguntar algo. É bom você aproveitar esse momento para buscar mostrar que você tem um interesse na empresa, se você já pesquisou sobre ela antes, se você já tentou dar uma analisada na participação de mercado. Mostre que você está interessado, mostre que você tem interesse na área daquela empresa, daquele emprego que você está querendo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre entrevistas em inglês, entrevistas de emprego, no caso, né? Então, todas as perguntas sobre a sua experiência profissional, sobre o seu ponto forte, seu ponto fraco, sobre os seus planos no futuro, são perguntas que podem aparecer com muita probabilidade numa entrevista de emprego, inclusive em inglês, beleza? Para mais conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para você ser notificado toda vez que chegar um vídeo novo. Não esqueça também de deixar um like, comentar com uma sugestão, um elogio, ou talvez até mesmo uma crítica, e compartilha com pessoas que também estão estudando inglês com você, beleza? Um grande abraço e até a próxima.